Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Quero agradecer a Deus pela vida daqueles que nos acompanham pelo YouTube e pelo Facebook. E dizer a você que nos acompanha que você pode compartilhar agora mesmo o canal, no canal do YouTube ou no Facebook, a transmissão do nosso culto agora. Curtir, acompanhar, é sempre muito legal. Aquilo que a gente vive aqui no momento de culto pode ser, de alguma forma, muito importante para quem está vivendo um momento da sua vida que a gente nem conhece, nem sabe a história, mas o nosso Deus que comanda todas as coisas, tem todo o cuidado para trazer a palavra certa na hora certa para as pessoas que mais precisam dessa palavra especial. Segundo livro dos Reis, no capítulo 4, nós vamos ler juntos a partir do versículo 1, de 1 a 7. A leitura, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. A reflexão é na palavra. Nós estamos trabalhando durante esse mês sobre a perspectiva do recarregar. Começando o novo ano, tendo vários desafios, várias dificuldades que nós precisamos enfrentar e administrar, questões que são fundamentais para a nossa vida. No mês de fevereiro, nós vamos começar às quintas-feiras estudando a alegria. É um mês em que a gente tem uma festa nacional que é supostamente um tempo de muita gente alegre. E a gente sabe que a alegria que não vem do Senhor, ela é passageira. A gente precisa aprender na Bíblia o que é se alegrar no Senhor. O que é ter alegria no meio da tempestade. O que é ser alegre apesar de todas as coisas. O que é ter uma alegria que independe da circunstância. Isso é só o Evangelho nos traz. A gente vai aprender isso na palavra juntos, com a graça de Deus, no mês de fevereiro, nas quintas-feiras. Lendo juntos, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Olha que situação, gente. Que situação dessa senhora. Versículo 2. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dizer-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão o quê? Uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o que aconteceu? E o azeite parou. Versículo 7. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Uma breve análise dessa situação. Uma mulher viúva de um dos discípulos dos profetas, mãe de 2 filhos, endividada, ameaçada pelo credor de ter os seus filhos escravizados. A situação era muito complexa. Primeiro, viúva. Não é uma das situações mais fáceis de se administrar. As irmãs viúvas sabem muito bem a dificuldade que é. Segundo, por causa da morte do marido, a ausência de receita. Não tendo dinheiro para entrar, a dívida não pode ser paga. Se a dívida não for paga, a dívida é paga com os filhos. A lei permitia que os filhos fossem levados como escravos. Então, o pagamento da dívida era a escravidão dos filhos. Então, de uma hora para outra, essa mulher que tinha marido
A identidade dela era a esposa de, deixa de ser a esposa de, para ser ela. Ela, que antes era esposa de e não é mais, ela agora é mãe deles, deixa de ser mãe deles. A crise dela, as dificuldades dela, as batalhas dela, são extremamente claras. E a gente precisa compreender que nesse estado de caos, nessa circunstância diversa, nessa tempestade, ela se apresenta diante do homem de Deus. E aqui duas perguntas importantes. Qual a causa da morte do marido dela? Não há resposta. Segunda, qual a origem da dívida? Também não há resposta. O que nós temos diante de nós é uma situação complicada, com dificuldade para ser administrada e sem muitas perspectivas. Como fazer? O que fazer? O que ela faz? Ela toma duas decisões extremamente importantes num momento como esse. A primeira, ela não ficou paralisada. Ela não ficou aprisionada, ela buscou solução. Ela buscou uma saída, ela buscou alternativa. Ela bateu em uma porta, ela buscou um momento em que aquela história pudesse ser transformada, mudada. Está na característica dela a proatividade, é tipo de pessoas que não se deixam dominar pelos problemas. Escuta só, quando o problema chega, ele pode ser tão grande, tão surpreendente para nós agora, nesse momento, que a gente acaba paralisado. Que ele parece uma montanha. A impressão que dá é que desaba alguma coisa em cima e a gente fica embaixo daquele entulho e não consegue sair. É um momento em que a gente recebe uma notícia impactante, um momento de uma resposta que não chega, um momento em que a gente está procurando uma alternativa e essa alternativa não chega. É possível, é natural, é normal que a gente se sinta assim. O que a gente não pode é ficar ali embaixo. A gente precisa procurar uma solução. Deve haver em nós uma proatividade. E veja, o que ela fez, a ação dela, revelou uma segunda coisa muito importante. Ela acreditava numa solução divina. Ela acreditava que Deus poderia trazer a ela uma resposta. Ela acreditava que Deus tinha para a vida dela uma saída. A saída que ela não enxergava, ela conseguia enxergar que Deus poderia ter enxergado. Ou seja, de alguma forma, ela traduz aquele instante de dor, de dificuldade, de ausência de alternativa, de porta que não se abre, de entulho em cima dela. Ela deixa aquele entulho e vai em busca de uma solução. Mostra a proatividade. Mas, sobretudo, no caminho da solução, ela sabe que a resposta vem de Deus. E a prova disso é que ela vai a Eliseu. Eliseu é o homem de Deus. Ele era conhecido como o homem de Deus. E essa é uma questão bastante importante. Quando ela se aproxima dele e ela descreve o marido dela, certa mulher das mulheres dos discípulos, ela diz: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. A perspectiva dela era da certeza que Deus iria trazer uma saída. Qual saída? Ela não sabia. Nem o homem de Deus sabia a saída antes que ela lhe entrasse. A resposta vem de Deus, a palavra do Senhor. Ele que traz a resposta para o coração de uma mulher que sofria, como traz a resposta ao coração de um homem, como traz a resposta à nossa vida hoje. Quando os entulhos chegarem, e de alguma forma nós nos sentimos debaixo dele, entulhado e sem condição de enxergar uma saída, vamos lembrar dessas duas ações importantes. A primeira, sabemos que há uma solução, vamos em busca dela. Vamos colocar a nossa mente, a nossa força, a nossa caminhada para buscar ao Senhor. Mas, sobretudo, lembre-se que Deus é quem tem a resposta e a saída, seja para qualquer tipo de problema e de situação da nossa vida. Amém, meus irmãos? Ela vai ao homem de Deus. E aqui, essa chegada dela ao homem de Deus é uma situação bastante importante, porque ela vive o caos e no meio do caos ela confia no Senhor. Então eu digo, confie em Deus no meio do caos. No meio do caos, confie em Deus.
Confie ao Senhor a circunstância. Confie ao Senhor o problema. Confie ao Senhor essa etapa, essa fase da sua vida. Busque a Deus. Clame ao Senhor. Bata na porta de Deus. E aqui para nós, ela vai ao homem de Deus. E o homem de Deus representava a presença de Deus. Hoje nós podemos ir à presença de Deus no nosso quarto. Nós podemos ir à presença de Deus no nosso carro, no chuveiro. Nós podemos ir à presença de Deus enquanto nós estivermos indo ou vindo. Nós temos acesso direto à presença de Deus por meio daquele que é o único mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Nós podemos clamar ao Senhor e apresentar diante dele toda e qualquer circunstância da nossa vida e desenvolver com ele uma intimidade em que a gente possa ficar trazendo tudo tranquilo e claro diante de Deus. Essa circunstância aqui, ela representa 3 tipos de caos, pelo menos 3 tipos de caos. O primeiro é o caos familiar. Esse é muito difícil, porque ele é dentro de casa, e a gente precisa de um lar, a gente precisa voltar para um lugar de paz, a gente precisa voltar para casa e dizer como os antigos, né? Lar doce lar. Quantas vezes, ao pensar em voltar para casa, alguém diz assim, ai, tem que voltar para casa. Ou coisas que eu já ouvi, pastor, a minha casa é um inferno. É um inferno. E quando a pessoa descreve, eu digo assim, olha, pode não ser um inferno, mas está bem, eu não falo, eu só penso, né? Está bem próximo disso aí, porque são tantos conflitos, são tantas confusões. O número de pessoas que quer sair de casa mais cedo possível, voltar mais tarde possível, em razão de um caos familiar. Quantos maridos e esposas arrumam um trabalho em cima de trabalho para não terem que enfrentar o dia a dia da casa, porque não querem se encontrar, não querem se rever, e aí eles têm uma fuga, e a fuga do trabalho é uma possibilidade para quem vive um caos dentro de casa. O segundo caos que ela enfrenta é o caos financeiro, muito difícil da gente administrar. O caos financeiro, ele desordena a nossa vida, especialmente se você foi construindo a sua casa, a sua estrutura familiar, com bases bem sólidas, organizadas, não tem dívida, constrói aqui, amplia ali, não tem dívida, e de repente vem uma crise. E a crise, ela em geral não avisa. Porque se a crise avisasse, a gente guardaria mais. Nós que já passamos por muitas crises, aprendemos a economizar um pouquinho mais, a guardar um pouco mais, pelo menos é o que se espera. Mas a crise financeira, ela pode chegar por motivos diversos. A crise no país, a crise no estado, a crise no município, como a gente aqui. E aí, no momento de crise financeira, quando esse caos financeiro se instala, as pessoas se desconhecem. Relacionamentos desmoronam, porque estavam fundamentados no dinheiro. A família deixa de ter coisas que tinha quando tinha dinheiro, e parece que acabou a família. A família é destruída quando o dinheiro vai embora. As pessoas brigam, as pessoas se matam por causa de dinheiro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é o quê, gente? Quem lembra? É a raiz de todos os males. Mas enfrentar um problema financeiro não é alguma coisa fácil. Esse é o segundo caos. Tem vários, tá? Só separei 3. O terceiro é o caos da esperança. A esperança move a gente. A esperança desperta a gente. Uma situação pode não estar boa, mas quando você tem esperança, você levanta e faz. Você olha e vislumbra lá no finalzinho uma luz lá no fim do túnel. Aquilo faz o seu coração arder, aquilo te enche de alegria, aquilo te dá força. Você pode estar cansada, destruída fisicamente, emocionalmente, mas a esperança te coloca de pé. Quando não há esperança, o que há é desespero. Nós cantamos agora há pouco. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, nós temos esperança. A esperança move aqueles que creem no Senhor.
Haverá um dia, ou que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, ou que nós seremos chamados à presença dele. Quando isso ou aquilo acontecer, nós estaremos para sempre com ele. Isso é esperança, isso nos move. Nós somos despertados a viver a nossa fé com base na esperança da palavra. O Salmo 40, o salmista diz: esperei com paciência ou confiantemente pelo Senhor. Sobre Abraão, a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Ele esperava, estava tão além do óbvio, estava tão além dos seus olhos. As chances eram nulas, mas o Senhor injetou no coração dele a esperança. Então, quando há um caos familiar, quando há um caos financeiro, quando há um caos de esperança, a única saída é o Senhor. É Deus quem traz para a nossa vida. As pessoas acham que eu vou brincar de cubo mágico. É Deus quem traz a saída, Deus quem abre essa porta no meio desse caos. Por isso, confie em Deus no meio do caos. No meio do caos, confie em Deus. Segundo, confie em Deus e use o que você tem em suas mãos. Versículo 2, leia comigo por gentileza. Versículo 2, Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Qual foi a resposta dela? Tua serva... Tem duas formas de ler esse texto. Não tem nada em casa. Tem gente que para aí. Tem gente que para aí. Não tem nada em casa. Tem nada em casa. Não tem nada em casa senão o quê? Uma botija de azeite. Esse versículo 2 diz que ela tinha apenas uma botija de azeite. Claro, uma coisa mínima, ínfima, diante da necessidade dela. A grande questão não era o que ela tinha, mas o que Deus poderia fazer com o que havia ali. O grande lance não é o que eu tenho, mas o que Deus pode fazer com o que eu tenho. A grande virada nessa história se dá, não se eu tenho recurso ou se eu não tenho recurso, mas a capacidade que Deus tem de transformar aquilo que é tão pouco, aquilo que é mínimo, aquilo que é nada, diante da necessidade que há, mas o poder que Deus tem de trazer aquilo, de fazer aquilo se tornar uma coisa extraordinária. Veja, quando o Senhor Jesus Cristo multiplicou os pães e os peixes, quando Moisés, que tinha uma vara nas mãos, ele viu aquela vara ser transformada numa cobra e depois voltou a ser vara, ou quando Jesus transformou a água em vinho, em todas essas circunstâncias, o que havia era muito pouco em relação àquilo que Deus poderia realizar. Então a nossa confiança, a nossa esperança não está naquilo que eu tenho, mas aquilo que eu tenho, eu devo colocar nas mãos do Senhor, pois o Senhor fará daquilo que eu tenho algo muito maior e muito melhor e que vai muito além do que eu poderia imaginar. E aqui é uma coisa fundamental para o nosso entendimento, é muito importante. Aquela única botija de azeite, sob a bênção de Deus, era a saída. Agora pensa bem, imagine bem a cena. Essa aqui é a botija de azeite. Ela sai de casa e vê uma única botija de azeite. Se ela soubesse, se ela acreditasse, se ela colocasse a confiança dela nesta botija de azeite, ela teria uma botija de azeite, porque a confiança dela estaria na botija de azeite, que ela já tinha. A confiança dela não estava na botija de azeite, porque ela sabia, por óbvio, que a botija de azeite não seria suficiente, mas quando ela coloca a confiança dela em Deus, quando ela busca a ajuda do homem de Deus, quando ela vai buscar a resposta na presença de Deus, o Senhor vem e age, e aquela única botija de azeite que ela já tinha, o Senhor abençoa de uma forma tão extraordinária, que renova, traz para a vida dela um renovo, primeiro para a sua esperança, segundo, traz para ela uma tranquilidade financeira, terceiro, trabalha dentro dela e da casa dela uma questão familiar fundamental.
Deus, Ele toma as coisas simples que nós temos nas mãos e as multiplica, e as abençoa, e usa aquilo que nós temos. Agora, um detalhe importante. Quem deu a botija de azeite para ela? Então Deus não apenas toma o que eu tenho nas mãos e abençoa, como Ele já me deu o que eu tenho nas mãos. Então eu preciso compreender que o Senhor, Ele faz uma obra que é tão completa, que até aquilo que é mínimo, foi o Senhor que me deu. E o máximo, foi o Senhor que me deu. O que eu tenho e o que eu vou ter, foi o Senhor que deu. É a mão do Senhor que conduz a história de uma forma tão especial. O momento que ela estava sem saída, se torna um momento para renovar a sua fé, para recarregar as suas forças, para trazer à mente, ao coração dela, uma visão extraordinária de Deus que ela não tinha. A botija de azeite se torna agora esse símbolo do poder, da graça e da manifestação do nosso Deus e Pai. Está no versículo 2. Agora leia comigo 3 a 6. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Olhe para mim. Faz sentido? É sim ou não? Já sabe o final, é sim. Mas se você não soubesse o final, faz sentido? O que você tem em casa? Uma botija de azeite. É isso? Está aqui no texto, versículo 2. Uma botija de azeite. Então você vai, pega emprestada várias vasilhas e vai para casa. Faz sentido? Sim ou não? Versículo 4. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Faz sentido? Mas o que ela fez? Versículo 5. Qual o verbo que está aí? Hashtag o que está aí? Partiu. Hashtag partiu botija de azeite. Partiu. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Qual foi a resposta dele? E o azeite? A fé transcende a lógica humana. A fé transcende a lógica humana. A lógica não estava no fazer, mas em quem determinou que fosse feito. Isto é, se a ordem foi do Senhor, mesmo que pareça sem lógica, aprenda que do ponto de vista de Deus há outra lógica. No momento daquele caos, ela confiou no Senhor. Ela foi pedir ajuda. Ela acreditava que Deus podia fazer qualquer coisa de alguma coisa muito pequena. Ainda que a sua fé fosse pequena, havia fé. Mas junto com a fé havia obediência. Escuta só. A gente pode ter muita fé, mas sem obediência, sem colocar essa fé em prática, sem experimentar isso, sem vivenciar essa fé, será que há fé? Será que há fé de verdade? Será que é uma fé ativa, operante, viva? Ou é apenas uma fé de palavra? Ou é apenas uma fé do nosso discurso? Quando Deus deu a ela a ordem através de Eliseu, ela partiu, ela obedeceu, ela se submeteu, ela foi obediente, submissa à voz do homem de Deus que ali estava, ela foi fazendo aquilo. Agora veja, há uma coisa extraordinária, ela na obediência, na simplicidade da obediência, ela foi e fez tudo conforme foi dada a ela a ordem. E nesse processo, Deus tratou no coração dela de 3 áreas muito importantes. A primeira, imagine bem, pega a botija, uma botija, enche uma vasilha. Até aí, saiu daqui, veio para cá. Pega outra, encheu outra, encheu outra, encheu. Imagina os olhos, imagina você vendo essa cena ao vivo, vendo a coisa se multiplicar.
o azeite que não para, o azeite que não para, aquilo acontecendo diante dos seus olhos. Veja se a sua esperança não seria renovada. A esperança renovada, Deus não me abandonou, Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando aqui da nossa casa, olha o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Esperança. Segundo, financeiramente, Deus foi trazendo a ela o que ela jamais poderia comprar, o que ela jamais poderia fazer, estava muito além do alcance dela, mas Deus botou a mão, Ele foi abençoando, aquilo foi multiplicando. E a terceira, veja, no versículo 5, no versículo 6, no versículo 7, faz referência aos filhos dela. Que filhos? Aqueles que seriam levados como escravos. Os filhos que seriam levados como escravos, além de não terem sido levados como escravos, no versículo 5 diz, partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. No versículo 6, cheia as vasilhas, disse a ela, a um dos filhos. No versículo 7, então foi ela e fez saber ao homem de Deus, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Deus trouxe para ela uma experiência espiritual, mas a experiência espiritual dela não foi apenas entre ela e Deus, os seus filhos testemunharam isso, a sua casa foi cheia dessa presença de Deus, e esse Senhor maravilhoso não apenas cuidou dela como mãe, não apenas cuidou deles como filhos, mas cuidou dessa família para que ela permanecesse unida e fortalecida na presença de Deus. Toda essa ação renovou essa mulher. Imagine-se lá, imagine-se vendo isso tudo, ou experimentando isso na sua própria vida hoje. Esse Deus maravilhoso que age no caos familiar, no caos financeiro, ou no caos da esperança, para gerar esperança, para nos arrancar do caos do desespero. O Senhor é que faz isso, e nós estamos aqui, durante todo esse mês, pedindo a direção de Deus, para que Deus renove nossas forças, nosso coração e a nossa vida espiritual. Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir ao Senhor que Ele encha e renove e multiplique sobre nós a bênção da parte dEle. Vamos cantar, enquanto nós estivermos cantando, se você quiser vir aqui à frente orar, deixe seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos em nome de Jesus.